Hoje nós vamos falar de um tema extremamente relevante, que abrange a todos nós como atores sociais, né? Nós vamos tratar sobre educação. Quer seja você professor ou não, né? Mas educador somos todos, quer seja enquanto líderes, quer seja enquanto pais, enquanto mães. Então a gente vai olhar para essa educação no sentido mais amplo. Então se você quer aprender um pouquinho mais e se conectar com esse universo, né? E transformar potência em ato, vale a pena, assista esse vídeo. E hoje eu vou apresentar para vocês esse livro, Educação e Transdisciplinaridade, né? Esse livro ele não tem um autor específico, porque esse volume eles são 6 palestras que foram feitas no Centro de Estudos Transdisciplinares da USP. Então ele é uma síntese dessas 6 palestras que dialogam sobre essa educação para o futuro, essa educação transformadora. E ele parte da lógica, né? Tem no próprio prefácio já um exemplo que eu acho muito significativo. Ele fala de um químico que ganhou um prêmio Nobel, né? Então, assim, um cara laureado recentemente com um prêmio Nobel, que é o último lugar aí nessa prateleira, né? Da produção científica. E ele vai dar aula nos colégios e ele, na universidade, ele escolhe dar aula de química básica. E aí no jornal dos estudantes vão entrevistá-lo, né? E perguntam se não é ele se rebaixar dando aula de química básica. E ele diz, não, aqui é onde de fato eu aprendo. Porque essas mentes jovens, férteis, fazem perguntas que as mentes mais aguçadas não são mais capazes de fazer. Então aqui é a minha grande fonte de nutrição e aprendizado. Eu acho que esse exemplo por si só, ele já traz o significado do que significa ser transdisciplinar, né? O princípio do trans é aquilo que está além ou entre as disciplinas. Toda a nossa estrutura educacional ela é centrada no conhecimento específico, né? Então nós nos tornamos prisioneiros do saber. O princípio da transdisciplinaridade é aquilo que expande a natureza do conhecimento. É aquilo que está entre e vai além das disciplinas conhecidas e sabidas, ou aquilo que conecta diversos saberes. E essa base da educação transdisciplinar, ela parte, né, de 3 pilares básicos. O primeiro é da complexidade. A complexidade é sair da lógica do pensamento linear. Recentemente, assistindo uma live com a Monja Coen, ela trouxe um exemplo que eu acho fabuloso que traduz isso. Ela diz que num prato de arroz é possível compreender toda a natureza humana. Toda a humanidade está ali. E aí ela vai olhando para toda a cadeia, né, para que aquele arroz chegue ali, né, desde quem plantou, a quem distribuiu, a venda. Aí ele vai olhando para todos os elementos, né, orgânicos, mas também os elementos econômicos que se fazem presentes, a cadeia do petróleo, da água, todos os dilemas sociais que estão envolvendo. Aí ela vai para o minério, né? Se você vai comer num prato de louço ou de aço, e aí toda a cadeia do minério. Quando ela olha assim, para aquele prato de arroz, se resume todos os dilemas da humanidade. Esse é o olhar da complexidade dessa nova educação. Nós aprendemos, né, história separada de geografia, separada de matemática. A gente não tem a menor noção de temporalidade, como esses eventos se conectavam entre si e como eles efetivamente nutriam a formação do homem. A gente se apartou disso, né, como se o conhecimento pudesse ser seccionado em caixas separadas. Então a complexidade é esse princípio que norteia e conecta todos os saberes. O segundo princípio é exatamente o da lógica do terceiro incluído. É sairmos da lógica da polaridade, onde se isso não é certo, é errado. Se isso não é bom, é ruim. A lógica do terceiro incluído é a lógica do não do ou, mas é do e. É um e o outro. É entendermos que o mundo não pode ser visto, né, meramente do ponto de vista individualizado, da concordância imediata ou da certeza absoluta. Existem variações, existem matizes entre o 0 e o 1, tem infinitos números. Então, o terceiro incluído é incluir aquilo que pensa diferente. E aí eu trago mais um exemplo, o Rubem Alves, o poeta da vida, ele fala que certa vez colocaram um texto dele numa prova de vestibular. E aí, interpretação de texto, né? E aí tinha uma resposta certa, A, B, C, D. E ele traz primeiro o paradoxo absurdo. Se é interpretação, como é que eu posso definir que a tua interpretação está errada? Se eu estou pedindo para alguém interpretar, pressupõe o sujeito observando a natureza daquele evento. Então, a lógica do terceiro incluído, ele é parte da premissa muito simples, que os diferentes não são necessariamente contraditórios, eles podem coexistir. E o terceiro elemento, o terceiro princípio, né, é a percepção da realidade. E aqui ele traz a diferença entre o real e a realidade. O real é absoluto,
é aquilo que é. A realidade é a percepção desse real. E toda percepção do real são fragmentos. Tudo o que nós temos são fragmentos, são olhares sobre a realidade. E a partir daí resgatar a natureza mítica desse olhar. Porque o mítico é aquilo que é capaz de conectar diversos olhares, diversos saberes e experiências de produção desse novo conhecimento. Então fica a dica para quem quer mergulhar mais nesse universo da educação, quer seja para educar os filhos, para gerir, para liderar, né? Vale a pena. Fica a dica e lembre-se, leia, porque ler é a maior de todas as viagens, porque quem não muda sua mente, permanece semente.